Opa, então dando continuidade ao nosso curso de Proxmox e, e continuando o nosso curso ali em cima das configurações de rede, que é o que a gente estava fazendo, era como trabalhar com rede no Proxmox. Deixa eu pegar aqui, ó. Então a gente estava dando uma olhada no tipo bound e no tipo bridge, né? Para retomar um pouco e rapidamente, a gente viu que qualquer máquina virtual, eu vou explicar o que é essa questão de vincular e tal, né? É quando eu crio uma máquina virtual, eu vou criar uma máquina virtual aqui. Quando a gente está criando uma máquina virtual, vou botar teste, OS pode ser qualquer um, CD, DVD. Não vou ter nenhuma ISO nessa máquina aqui para testar. Então eu vou editar minha máquina virtual aqui, uma máquina virtual criada, que aí eu mostro em detalhe o que eu quero dizer. Então, quando eu estou adicionando uma máquina virtual, eu escolho aqui, ó, do tipo, aqui eu vou mostrar em detalhes como a gente faz isso, tá? Quando a gente está lidando com estações, quando a gente está incluindo máquinas virtuais, né? Eu vou mostrar em detalhes cada opção dessa daqui, né? Mas para esse momento é importante só ressaltar o seguinte: quando eu estou criando uma máquina virtual com a rede do tipo Bridge, né? Porque a gente tem duas opções, Bridge e NAT. Quando a gente chegar no módulo específico eu vou explicar ali, vinculado à máquina virtual, né? Eu tenho que selecionar um tipo de rede, vamos dizer assim. E ela só suporta o tipo Bridge. Então VMBR0 e VMBR1 tem aqui disponível, porque eu tenho essas duas bridges configuradas no meu servidor Proxmox. Ó. Então se eu chego no meu servidor Proxmox, eu vou aqui em rede, eu tenho as duas bridges. Não aparece ETH0 lá pra gente, nem ETH1. Também não aparece no formato bound. Então se eu criar um tipo bound aqui e finalizar ele ali, ele vai continuar não aparecendo para a gente vincular as máquinas virtuais na hora da criação das máquinas virtuais, e com isso elas não vão ter acesso à saída de rede. Então como é que a gente faz? Se a gente quer usar os benefícios do bound, quero utilizar os benefícios do bound quando eu estou tratando, por exemplo, de balanceamento de link, agregação de link para ter duplicação ou triplicação da velocidade, né? Triplicar a minha velocidade, por exemplo, se eu tenho 3 placas de rede, mas eu quero utilizar isso dentro das minhas máquinas virtuais, ou quero que as minhas máquinas virtuais utilizem esse benefício. Como é que a gente faz? Como é que a gente procede? Vou mostrar aqui, eu tenho uma imagem que vai deixar um pouco mais claro isso. Essa daqui, ó. O que é isso, tá? Eu peguei essa imagem da Red Hat e ela mostra de uma forma simplificada como é que a situação que a gente está aqui, que eu quero explicar. Então, eu tenho as minhas duas NICs. NICs são placas de rede físicas, né? Network Interface Card. Então, eu tenho minhas duas placas de rede no meu servidor Proxmox, servidor físico, ok? Eu quero que elas trabalhem juntas, ou seja, eu quero agregar essas duas velocidades delas. Vamos imaginar que cada uma tem 1 GB, eu quero trabalhar com 2 GB. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente fazer um bound, então eu vou utilizar o bound delas, vou fazer um bound com elas, botar todas as configurações delas ali. Depois que eu faço um bound delas, eu crio uma bridge. E a bridge que eu vou criar vai ser em cima do dispositivo bound e não em cima das NICs. Então, atualmente, o que eu tenho ali no meu servidor, eu tenho uma bridge vinculada a uma NIC. E eu tenho outra bridge vinculada a outra NIC. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho as duas NICs juntas que formam um bound. Esse bound, ele fica como um dispositivo ali para mim. Aí eu vou fazer uma bridge desse dispositivo bound. E como eu tenho uma bridge, aí com essa bridge eu consigo
utilizar ela nas minhas máquinas virtuais. Então, minhas máquinas virtuais vão poder trabalhar com ela. Essa é a maneira que se faz para a gente utilizar todo a robustez do bound, de agregação de link, de failover, e poder disponibilizar isso para as minhas máquinas virtuais. Ok? Então, como um exemplo prático aqui de configuração que a gente poderia fazer, seria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho a minha ETH1 aqui, né? Então, eu vou remover aqui esse meu VMBR1 aqui. Então, eu só vou manter esse meu VMBR0 para eu não ter problema de acesso, enfim, a máquina, tá? Mas o que eu faria? Primeiramente, primeira coisa que eu faria seria criar um tipo bound, Linux bound, sem nenhuma configuração de endereço IP, porque ele não vai ter endereço IP. Quem vai ter endereço IP vai ser a bridge que eu vou criar, tá? Outstart, slaves é o que? É o dispositivo físico que vai fazer parte do meu bound, os dispositivos físicos. No meu caso aqui eu só vou botar ETH1. Vamos ver se ele vai conseguir criar com uma só. Ok, então o que eu estou fazendo? Eu criei um tipo bound com balanceamento de link, do tipo balanceamento de link, né, no qual a minha ETH1 está vinculada a ele. Esse dispositivo bound eu não consigo que as minhas máquinas virtuais acessem ele ou utilizem ele. Ó, por exemplo, vou lá na minha máquina virtual, vou lá em hardware, vou dar uma olhada aqui, ó. Ele não tem a opção do bound 0 que eu criei, somente o BR0 que eu tenho ali, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Voltando aqui na rede, utilizando então aquele conceito ali da imagem. Uma vez criado o bound, eu tenho um dispositivo aqui. Eu posso ter quantos eu quiser aqui no meu bound, posso ter 3, 4. Ele vai fazer o balanceamento de carga e também, se uma das minhas placas cair, ele vai fazer esse balanceamento, né? Esse failover. Aí eu vou agora criar um bridge, Linux bridge, né? O nome vai ser VMBR1, eu não preciso ter IP nenhum, porque eu só quero utilizar com as máquinas virtuais. E aí eu tenho que dizer qual o dispositivo físico que vai estar nesse meu bridge. Que dispositivo físico é? É o ETH1? Não, não é o ETH1. É o bound 0. Por que o bound 0? Porque o bound, eu vou responder para o bound 0. O bound 0 vai jogar para os dispositivos físicos. Se eu tenho ETH1, ETH2, ETH3, ETH4 vinculados ao bound, para o meu bridge isso não importa. Eu crio ele aqui e deu. O que eu vou ter agora? Eu tenho o VMBR1, eu vou ter, né, depois que eu reiniciar a máquina, eu vou ter o VMBR1 que está vinculado ao meu bound. Está aqui o meu bound, que por sua vez vai estar vinculado à minha placa de rede física. Nesse caso uma só, mas por padrão a gente utiliza mais do que uma. Então vou mostrar de novo a imagem aqui. Eu tenho a minha placa de rede aqui, posso ter outra aqui. As duas formam um bound, que vai trabalhar com a questão da agregação de links, né? E esse bound, o que ele vai fazer? Ele vai se reportar para uma bridge. Então eu vou ter uma bridge aqui. Essa bridge, ela está configurada como dispositivo dela esse bound. Então a partir da bridge eu consigo compartilhar, né, a minha bridge com as máquinas virtuais. Dessa maneira eu tenho minhas máquinas virtuais todas trabalhando em cima de quantos links eu tiver disponível aqui. Com isso eu vou ter uma possibilidade, um ganho de rede bem grande, um ganho de desempenho de rede e de segurança de rede na minha infraestrutura de virtualização, dessa maneira aqui. É meio chatinho de entender, mas entendendo o conceito principal de que as máquinas virtuais elas só trabalham em cima de bridge e que o bridge não consegue fazer todas as funções de agregação de link, e o bound que faz isso, ou seja, a gente tem que casar os dois para disponibilizar para nossas máquinas virtuais uma melhor estrutura de rede.
aí mais ou menos aí a gente já consegue fazer a aplicação dessas configurações. Então, até para deixar bem explicado essa parte, tá? A gente pode ter muitas configurações ou muitos cenários de rede. Muitos cenários de rede podem ser feitos e ser configurados aqui no nosso Proxmox, dependendo do que cada um quer para o tipo de administração que se propõe, enfim, para o tipo de ambiente virtual que vai ter. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui, eu até vou remover esse meu bound aqui para explicar melhor. Antes eu vou remover o meu BR1. Então removi meu BR1, removi meu bound, vou adicionar aqui meu bridge na porta ETH1 como estava anterior. Tá. Essa é a configuração anterior, por isso eu tenho aqui sem alterações, tá? Lembrando que só vai entrar em vigor as alterações, nesse caso não tem alteração, mas se eu fizer qualquer alteração aqui, só vai entrar em vigor depois que eu reiniciar o meu servidor. Tá, mas o importante que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho aqui duas placas físicas de rede, tá? O que eu poderia fazer? Eu poderia deixar uma placa de rede, a ETH0 por exemplo, disponível para eu fazer a administração do meu servidor, do meu Proxmox. Então essa placa de rede eu quero deixar ela exclusiva para eu acessar via GUI, né, acessar a web dele. Se ele acessar algum storage externo, e até é importante isso, por exemplo, tá? Vamos imaginar que eu tenho meu Proxmox e eu tenho um storage externo, storage de rede. Esse storage de rede está lá e eu vou querer utilizar ele. Então imagina a seguinte situação, eu tenho meu Proxmox, eu vou querer administrar ele, ele vai ter máquinas virtuais que vão ser acessadas via rede, então os clientes vão acessar o serviço delas via rede. Por exemplo, uma das máquinas virtuais seria um TS da Microsoft lá. Então ele teria um acesso aí de rede nele, tá? No serviço do TS. E ele vai estar, nessa minha máquina virtual TS, ela vai estar num storage externo, ou seja, um storage que não vai estar dentro do meu Proxmox, e, portanto vai ser acessado via rede, tá? Então, poxa, eu vou ter muito consumo de rede. Um consumo de rede que é o do storage externo, o outro consumo de rede que é do meu acesso ao serviço do meu TS, e eu também vou conectar no meu servidor Proxmox via web para fazer a administração dele. Então como é que eu poderia fazer se eu tivesse a opção de ter várias interfaces de rede? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia dividir esses acessos em interfaces de rede. Então eu teria uma interface de rede. Essa é uma das maneiras, né? Eu teria uma interface de rede para fazer a administração do servidor. Então, por exemplo, aqui para mim, tá? Eu tenho o meu IP do meu servidor é 92.168.90.200. Ele responde pela VMBR0, ou seja, eu tenho uma bridge chamada VMBR0 em que eu tenho um IP, que é o 92.168.90.200. Então, quando eu for acessar a web dele, eu vou estar onerando a minha ETH0 aqui para esse acesso, beleza. Na ETH1, o que eu poderia ter? Poderia ter um outro IP aqui de um outro range de IPs, por exemplo, 92.168.100.200. Por quê? Porque daí o meu storage de rede poderia ser o 92.168.100 alguma coisa. Então, como ele vai ter que chegar no 92.168.100 alguma coisa para chegar no storage, ele utilizaria a ETH1, ou seja, ele utilizaria o bridge VMBR1, que por sua vez está vinculado a ETH1 para acessar o meu storage. Então eu já dividi um acesso aí. Eu tenho a minha local e eu tenho o meu storage, que seria o 92.168.100 qualquer coisa, que está vinculado a minha ETH1. E eu poderia, imaginando que eu tivesse uma outra interface ETH2 aqui, eu poderia ter um outro bridge VMBR2 do tipo bridge,
vinculado a ETH2 sem nenhum IP. E aí esse VMBR2 vinculado a ETH2 sem nenhum IP, ele se prestaria às máquinas virtuais que eu vou ter em cima da minha máquina. Então ele teria ali a configuração dele, as opções de configuração dele, para utilizar, para que as máquinas virtuais utilizem. Então, as máquinas virtuais aqui, né, dá um exemplo aqui de uma máquina virtual que eu tenho, ali em hardware, ou na hora de acrescentar elas, enfim, dispositivo de rede, eu teria um dispositivo de rede vinculado a VMBR2, que é aquela interface que não de bridge, né, vinculada a ETH2, que não teria IP. Ela estaria aqui sendo compartilhada, a máquina virtual estaria vinculada a VMBR2 e com isso acessaria a rede interna, sem com isso consumir, né, a rede da ETH0, que estaria reservada só para o meu acesso ao servidor, da ETH1, que estaria reservado somente ao acesso do storage. Ela estaria somente estaria ocupando ou acessando as informações pela ETH2. Então esse é um tipo de utilização que a gente consegue dividir as informações que vão passar em cada placa de rede física. Mas poxa, eu vou ter muito mais acesso para o storage do que para minhas máquinas, para minha máquina virtual, né? Então a minha rede da minha máquina virtual ela vai ser pouco usada. O que mais vai ser usado vai ser o storage, o acesso ao storage. Imaginando aí que eu tivesse, enfim, as 3 placas de rede, né? Então, qual a configuração que eu poderia fazer? Então, eu poderia usar ETH0 aqui, usar essa minha bridge aqui, VMBR0, e vincular a minha rede da minha placa, da minha máquina virtual. Aí eu associaria a VMBR0. Então, minha máquina virtual, ela utilizaria a rede da minha BR0. A BR0, VMBR0 está vinculada aqui a ETH0. Então, a ETH0 ela funcionaria para 2 coisas: para acesso, né, para as informações geradas pela minha máquina virtual e também o acesso ao meu servidor. Como o acesso ao meu servidor geralmente ele consome pouquíssima banda de rede, não teria problema a gente ter a máquina virtual vinculada junto com o acesso ao meu servidor. E aí eu teria 2 interfaces de rede, né? ETH1 e teria a ETH2. Essas 2 eu poderia reservar essas 2 para acesso exclusivo ao storage. Como que eu faria isso? Eu poderia aí sim fazer aquilo que eu tinha mostrado antes. Fazer um bound entre a ETH1 e a ETH2. Depois desse bound, eu poderia fazer uma bridge em cima dela, em cima do bound criado, e botar o IP, o 92.68.100 alguma coisa, que seria do mesmo range de IPs do meu storage, e com isso o acesso ao meu storage ele seria feito através de 2 placas de rede. Seria muito mais rápido. Claro que eu estou imaginando que o storage também tenha a opção de acesso em 2 placas de rede, né? Ou com um valor compatível ali, né, de acesso, de acesso de rede. Senão não adianta que, claro, tu vai ter um servidor ali com acesso através de 2 placas de rede e o storage com uma placa de rede só. Esses são alguns exemplos que a gente pode utilizar aqui, verificando as configurações possíveis dentro da rede do Proxmox, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho também uma outra imagem que é do mesmo estilo ali, que trata do bound, do bridge, só que de uma maneira um pouco mais avançada, tá? Que é esse aqui. Lembrando que eu peguei essas imagens lá da Red Hat, tá? Que ela utiliza o KVM na virtualização dela, e por isso
a estrutura é quase praticamente a mesma. O que ele tem aqui? Aqui ele já mostra mais em detalhe, tá? Eu tenho minhas duas NICs aqui, a ETH0 e a ETH1. Essas duas eu coloco elas em bound, e aí é o bound 0, tá? No bound 0 eu pego e faço uma bridge. Então aqui a gente tem aqui um VR, a nossa bridge ela tem um nome diferente, é VMBR0, né? Deixa eu ver qual é o nome da bridge aqui, que geralmente fica VMBR, isso. Então aí eu teria uma bridge em cima do meu bound, chamada VMBR0. Essa bridge, ela permitiria que a minha máquina virtual, ela tivesse o acesso. Então, a minha máquina virtual com a minha placa de rede virtual, ela tivesse o acesso para fazer, enfim, através das minhas placas de rede física, ela tivesse o acesso à minha rede física. Beleza? Então, com isso a gente tem mais ou menos uma ideia do funcionamento e das possibilidades de rede em cima dela, tá? Deixa eu tirar aqui a imagem. Uma questão importante que a gente tem que verificar é se a bridge, depois que a gente faz a bridge, se o auto start, a opção auto start fica como yes. Ó, yes eu digo marcada, né? Se ela ficar marcada, porque senão ela não vai startar automaticamente, não vai levantar ela automaticamente no boot, e aí a gente pode ter alguns problemas. Então é sempre importante verificar isso. Aí a gente viu então como fazer para criar a bridge. Essa bridge ela vai ter a opção de compartilhamento com as máquinas virtuais, né? E a gente viu como criar o tipo bound, tá? Além desses dois tipos, a gente tem embaixo aqui aparecendo 3 tipos, tá? O que são esses caras aqui? Esses caras são e aí é um mundo mais complexo ainda, que a gente está falando aqui do OpenVSwitch, tá? O que é o OpenVSwitch? Vou mostrar aqui. O OpenVSwitch é um projeto de virtualização que trata exatamente de switches virtuais, tá? É um projeto dentro do mundo das virtualizações que trata de switch virtual. O que seria esse switch virtual? Tá? A gente tem que imaginar uma solução complexa de virtualização, tá? A gente tem que imaginar que eu tenho vários Proxmox. Eu costumo dizer que muitas vezes dentro do conceito de virtualização, às vezes a gente está tratando de uma questão, e aí a gente se depara com storage, se depara com redes. Aí dentro da virtualização, quando a gente está tratando do assunto redes, aí existem projetos, esses projetos correm em paralelo, e o projeto em si, ele é um mundo. Então, o Proxmox, ele é complexo. Ele tem várias possibilidades, apesar de ser fácil, de ter fácil gerenciamento por ser web. Porém, ele tem como se fosse plugins ou possibilidades de utilização de outros projetos que trabalham com virtualização e são compatíveis com KVM, que como a gente viu, o KVM é o que o Proxmox trabalha, né? E esse é um caso. O OpenVSwitch é um caso. O que acontece? A gente tinha um problema, por exemplo, antes, a gente tinha soluções complexas de virtualização, como por exemplo, eu tenho, sei lá, 20 máquinas virtuais, são servidores, e internamente eu preciso que eles se conversem entre si, esses meus servidores. Então eles não precisam nem sair para minha rede. Eu preciso que eles internamente eles conversem entre si, como se fosse assim, uma rede entre as máquinas virtuais, rede entre as VMs, tá? Aí tu tinha
tu tem a possibilidade de utilizar aqui o tipo bridge e tal, tem outros tipos, que isso vai funcionar, e as VMs elas vão se conversar entre elas. Só que tu tem, tu tem opções reduzidas opções reduzidas de configuração possível dentro do nosso formato padrão do Linux aqui, que é o tipo Linux Bridge, o tipo Linux Bound. Então, eu deveria de alguma maneira fazer essa máquina virtual ir para um switch real para aplicar as configurações que ela precisa para depois voltar para dentro e acessar uma outra máquina virtual. Então é uma perda inútil de rede. Então, se a gente pode fazer isso tudo local, na própria máquina. Então, para a gente conseguir agregar funções que os switches têm, tá? Para a gente agregar funções que o nosso switch tem, porque, por exemplo, tá? Eu tenho toda a minha estrutura de servidores da minha empresa virtualizada. Vou imaginar a seguinte situação. O que significa isso? Significa que eu tenho um firewall lá dentro, que eu tenho servidor de banco de dados lá dentro, então eu tenho muita coisa lá dentro. Eu preciso, provavelmente, de filtros, recursos de rede que o meu switch real me dava, e eu preciso disso internamente, dentro da minha estrutura de virtualização. Até pouco tempo, 2011, a gente não tinha isso. Mas aí, a partir de 2011, veio o Open vSwitch, ele é open source. E o que ele permite? Ele permite a aplicação de vários recursos do switch real dentro de uma máquina virtual, dentro de uma estrutura de virtualização. Então, eu posso ter dentro da minha própria estrutura de virtualização VLANs, eu posso ter filtro de tráfego aqui, eu posso ter monitoramento, como eu tenho dos meus switches, por exemplo, posso ter esse monitoramento, eu posso ter QoS, então eu posso ter muita coisa como um switch real, como a função de um switch real. E de que maneira eu vou trabalhar com isso? De que maneira eu vou aplicar o meu Open vSwitch na minha máquina real, né? De que maneira eu vou aplicar o meu Open vSwitch aqui no meu Proxmox? Então, o meu primeiro passo para eu fazer isso é fazer a instalação do pacote Open vSwitch. Tá? Como é que eu faço isso? A partir do apt-get. Tá? Então, eu vou fazer aqui a conexão à console do meu servidor de Proxmox. Estou aqui. Agora eu vou dar um apt cache search. Open vSwitch. Então, o cara que a gente vai instalar, que a gente instalaria para trabalhar com o Open vSwitch, é esse cara aqui, ó. Open vSwitch-switch, Open vSwitch implementação. Instalado esse pacote, Open vSwitch Switch, a gente pode utilizar os benefícios do Open vSwitch dentro do nosso Proxmox. Então, está instalado o pacote, está reiniciado o nosso servidor, a gente vem aqui e a gente pode criar bridges, a gente pode criar bounds, a gente não precisa necessariamente vincular, desculpe, a gente não precisa necessariamente vincular a nenhuma interface física do nosso servidor, a gente não precisa necessariamente vincular. Com essa implementação, eu tenho uma implementação Open vSwitch no meu OpenStack. Desculpe, que o OpenStack utiliza o Open vSwitch também dentro do módulo Nebula deles lá, mas esse é outro assunto. Eu tenho uma implementação Open vSwitch dentro do meu Proxmox. Eu tenho aqui adicionado uma bridge Open vSwitch, tá? Eu tenho várias opções do Open vSwitch que eu vou tratar via linha de comando. Tá? Então, o meu QoS, então eu entro via linha de comando, eu entro com os comandos próprios do Open vSwitch dentro do meu servidor Proxmox lá e faço as configurações todas no meu Open vSwitch e adiciono ele aqui. E depois de adicionado, eu posso vincular a minha máquina virtual ao meu Open vSwitch, o meu switch virtual. Porque ele vai ser como eu não instalei o pacote, quando eu vou criar
um OpenV Switch Bridge, por exemplo, ele já diz, ó, eu preciso do pacote, esse pacote aqui, senão não vai funcionar. Então, como eu não instalei, ele não funcionou. Eu dou um criar aqui, ele vai criar uma interface chamada VMBR2, na qual eu posso fazer o vínculo, posso vincular minha máquina virtual a ele. Ou várias máquinas virtuais a ele, e aí trabalhar com o OpenV Switch para gerenciar, monitorar o tráfego, por exemplo, entre as minhas máquinas virtuais. Porque é um problema esse. Eu tenho uma máquina virtual que gera um tráfego para outra máquina virtual, que gera um tráfego para outra máquina virtual. Eu quero controlar todas essas informações. É complicado sem utilizar uma ferramenta avançada de monitoramento fazer esse controle. Entre outras possibilidades. Tá? Eu não vou entrar em detalhe no detalhe específico do OpenV Switch. Está aqui o site dele, enfim, pode ser visto melhor de forma específica. Isso. Só esse cara aqui já dá um curso, entendeu? Só esse cara aqui, ó, as possibilidades que ele te traz já dá um curso. Entre as possibilidades que ele te dá, por exemplo, é tu conseguir trabalhar com outro hypervisor diferente que suporte o OpenV Switch. Então, por exemplo, eu tenho o Zen, e o Zen ele também suporta o OpenV Switch. Então eu posso ter um Proxmox e um Zen e fazer esse acesso entre as redes via OpenV Switch. Uma questão bem importante é que eu não posso, por exemplo, utilizar aqui, ó, eu tenho o meu bound via OpenV Switch, OpenSwitch, por exemplo, né? Então eu tenho o meu bound via OpenSwitch e aí eu quero fazer a minha Linux Bridge em cima do meu bound OpenSwitch. Isso não vai funcionar. Então essa linha demarcatória aqui que a gente tem, ela é bem importante por causa disso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu estiver trabalhando com OpenV Switch, eu posso trabalhar com OpenV Switch, mas eu não posso misturar uma bridge Linux com um bound OpenV Switch e assim inverso. Então eu posso ter aqui adicionado um OpenV Switch, eu posso ter em cima aqui adicionado os meus dispositivos Linux Bridge ou Linux Bound clássicos, só que eu não posso misturar um pouquinho de um tipo de um com o tipo do outro, tá? Então isso que é importante deixar claro, porque senão não vai funcionar. Esse é uma pincelada sobre o OpenV Switch, mas para trazer a possibilidade que o Proxmox nos dá no caso de utilização de ambientes complexos. Então, na utilização de ambientes complexos, é bem importante esses recursos que o Proxmox nos dá em abrir a possibilidade da gente utilizar recursos avançados de outros projetos importantes, como é o caso do OpenV Switch. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do OpenV Switch que eu posso comentar aqui. Não, a princípio é isso. Para finalizar, então, essa questão aqui de rede a nível de servidor, então, na aula seguinte, a gente vai tratar de adição de rede nas máquinas virtuais, tá? E as opções delas ali, principalmente o tipo NAT, a gente vai fazer esse teste. Então, nas máquinas virtuais aqui, a gente tem o tipo, falando em máquina virtual, quando a gente adiciona um dispositivo de rede, eu vou explicar direitinho ali como é que funciona, a emulação ali de tipo de driver VirtIO e tipo bridge, ou seja, ele vai utilizar uma placa bridge anteriormente configurada do nosso servidor Proxmox, ou tipo NAT. Isso a gente vai ver na aula que vem, tá? Para finalizar essa questão aqui nossa de tipo de virtualização a nível de servidor, tipo de virtualização ali a nível de servidor, é importante só eu ressaltar a questão da VLAN, né? Aqui a gente não tem opção de VLAN, tá?
Daí, bem, então eu não consigo trabalhar com VLAN, né? Não tem como trabalhar com VLAN aqui, por exemplo. Ó, eu não tenho opção de VLAN. Bem, eu não consigo trabalhar com VLAN, como é que funciona isso? Não, tu pode, é possível trabalhar com VLAN, mas a configuração de VLAN, ela é feita diretamente na adição da placa de rede na máquina virtual, tá? Então a VLAN tu vai trabalhar adicionando diretamente na placa de rede da máquina virtual, e a gente vai ver isso em detalhes, tá? Uma questão importante, e para finalizar ali a nossa configuração a nível de servidor, é a seguinte, e para reforçar, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha VMBR1, tá? Ela está vinculada à minha interface física da minha máquina chamada ETH1. Por ser um VMBR, por ser um tipo bridge, as máquinas virtuais podem utilizar essa bridge para saírem para a minha rede interna. Só que eu não tenho nenhum IP vinculado aqui à minha bridge, nem a minha bridge e nem a minha própria ETH1. Então isso vai funcionar? Eu vou conseguir acessar a rede na qual a minha ETH1 está conectada, mesmo a minha ETH1 ou meu bridge não tendo IP? Sim, vai funcionar. Por quê? A configuração de IP e o próprio MAC address, quem vai gerar essa informação e vai mandar, que vai ser a máquina virtual através da minha bridge, ela que vai ter essa informação de IP e MAC. Como é que funciona mais ou menos? Funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho a seguinte situação, tá? Eu tenho minha máquina virtual. Minha máquina virtual, ela tem um MAC address próprio da placa de rede dela, e ela também tem o IP que eu configurei no sistema operacional da minha máquina virtual. Ela está vinculada à minha bridge VMBR1. A única função da minha bridge vai ser dizer qual meio físico que o pacote gerado pela minha máquina virtual vai sair. Então, eu não preciso ter um IP configurado aqui na minha bridge. Só basta ela ter um vínculo com uma placa de rede física. Ela tem um vínculo com uma placa de rede física? Tem, está aqui. Então, qualquer pacote gerado pela minha máquina virtual que está vinculado à minha BR1, a minha BR1, minha bridge, vai sair pela ETH1. Então, é a mesma coisa falando da mesma coisa falando da bridge da VMBR0, por exemplo. Então, um exemplo, tá? Eu tenho a minha máquina virtual, tá? Meu 103 aqui. Eu tenho ela aqui, ela está configurada para minha VMBR0. Mas quero dizer que eu quero vincular ela à minha VMBR1. Ok. Então, a partir de agora, qualquer dado de rede, né, informação de rede gerado pela minha VMBR1, ele vai sair, vou pegar aqui a rede, ele vai sair pela minha bridge VMBR1, que por sua vez vai sair pela porta física do meu servidor Proxmox ETH1. Então, se a minha ETH1 ela tiver, por exemplo, com cabo de rede desconectado, não tiver conectado em nenhuma rede, a nenhum switch, meu dado da minha máquina virtual vinculada à minha VMBR1, que no meu caso é a 103, que é a minha máquina 103, ela não vai conseguir acessar a rede. Por exemplo, a minha ETH1 está com cabo desconectado, e a minha ETH0 está com cabo conectado. A ETH0 faz parte do VMBR0, mas a minha máquina virtual está vinculada à minha VMBR1. Eu não estou conseguindo sair para a minha rede, porque a minha ETH1 está desconectada. Se eu venho aqui na minha máquina virtual e vinculo ela à minha VMBR0, no mesmo momento ela passa a ter acesso à rede, porque a minha VMBR0 está vinculada à ETH0, que está com cabo de rede nela. Então é mais ou menos assim que funciona. A rede
o tratamento de rede feito pelo Proxmox. Lembrando que a gente tem a interface física, a gente tem o bound, que serve para agregar links, não é obrigatório utilizar ele, só se tu quer uma agregação de links de alto nível, e o bridge. O bridge é obrigatório usar sempre quando tu quer vincular a tua máquina virtual à rede física. Então o bridge ele vai fazer esse meio campo entre a minha rede física e a minha máquina virtual que eu quero utilizar. Beleza? Além disso, a gente viu um pouquinho sobre Open vSwitch, que esse cara é um mundo à parte. Nele a gente pode ter configurações de portas virtuais e aí trabalhar com VLAN diretamente no switch. Enfim, tem bastante coisa possível de se fazer em cima do Open vSwitch se eu tenho uma estrutura, uma grande estrutura de servidores virtuais. Ok? Então é isso, e aí na próxima aula a gente vai ver como que a máquina virtual, né, a nossa VM vai trabalhar em cima dessas redes. Né? Ok? Então até a próxima aula, um abração e até mais.